palavra, falava aquilo que a gente já conhecia, tantas coisas, né? Mas hoje a gente deixamos com as pessoas, o evangelho está sendo pregado, porque nós deixamos com as pessoas a literatura, o livro que vai trazer o Senhor de volta, o evangelho do reino, que convence o homem do seu pecado, que trabalha na alma do homem, muda essa forma de servir a Deus, com sua capacidade humana. Mas aí você percebe que o evangelho do reino está sendo pregado. Esse evangelho do reino não é só para nós. Esse evangelho do reino é para toda a terra habitada. É para todos os filhos de Deus. E esse evangelho está alcançando as pessoas. Senhor Jesus, eu não sou pentecostal não, mas tem que falar rápido. Ó Senhor Jesus, isso é rico demais, irmãos. Então a gente vê que nós não somos capazes, mas Deus ele nos capacita. E o meio da capacidade é o quê? Imersão na palavra. É ler a literatura, é você imergir na palavra. Você vai adquirir muitos recursos, mas não é um recurso humano, é um recurso por meio da vida, que lhe leva para a vida. E depois o Senhor nos deu a casa de adolescente. A casa de adolescente é uma ferramenta muito boa. E agora o Senhor nos deu o Vem Ver. Vem ver, vida de ressurreição. Vem ver, vida de ressurreição. Irmão, isso é maravilhoso, irmão. Não há tristeza aqui só há ressurreição. Amém. Senhor Jesus! Vou deixar os irmãos cantar mais um hino aí para a gente, aí depois tem mais. Antes que ele cante um hino, eu quero encorajar os irmãos para a gente ler Jeremias 17, 7. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Louvado seja o Senhor, que não confiamos em homem, mas confiamos no Senhor. Estamos aqui nessa manhã porque confiamos no Senhor, em tudo que Ele passou por nós, né? Sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Nada pode barrar o Evangelho e nem a palavra de Deus. Até que nós ficamos sem a Bíblia, sem qualquer literatura, mas não pode barrar. Ninguém consegue barrar, porque Ele está dentro de nós. Senhor Jesus. Irmãos, as pessoas hoje estão tão sedentas da palavra. Quantos empecilhos tem, né? Mas o Senhor está avançando. O Senhor quer avançar, né? Essa semana eu tive que ir no bairro e voltei. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, tinha um senhor com uma lanchonetezinha sentado na porta. Eu falei, baixei o volume do rádio e falei assim, eu tenho um presente para lhe dar. Aí ele veio. Como lidar com perda? O jornal falava. Como lidar com perda? Como é difícil você lidar com perda? Com vitória, quem é que não quer? Mas na perda, irmãos, é difícil. Aí eu falei para ele, numa situação dessa aí, você tem um nome a chamar. Oh, Senhor Jesus, Senhor me sustenta, Senhor me guarda. E olhando para o sinal vermelho, digo, deixa o sinal vermelho aí. E aí ele recebeu, irmão, automaticamente, ele sentou no mesmo banquinho, agradeceu e foi ler. Eu não tinha nenhuma intenção de parar ali. Mas o Senhor quer avançar por meio da palavra. E a palavra está dentro de cada um de nós. Aonde você chegar, você pode expressar, né? Ontem eu fiquei ali aguardando a recepção, a portaria. E eu falei, nós temos que expressar esse amor de Deus.
que está dentro de nós. Até a irmã eu incomodei da recepção para orar, pela uma pessoa que passou e quis a oração. Então as pessoas estão sedentas e querem. Agora, se eu ficar calado, se nós calarmos a boca, então as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. Vão clamar. Então precisamos, onde nós estivermos, falar no amor do Senhor. A prova é sair. Basta nós crer, né? Esse homem aqui não é um homem qualquer. Não é minha pessoa. É um homem que morreu na cruz, né? E nessa manhã nós sabemos que temos a morte e a ressurreição. É um momento de alegria, onde todos podem tocar nessa vida. Essa vida não está lá na morte, não está lá no túmulo lá, mas ressuscitou, irmãos. E essa vida quer nos dar vida. Louvado seja o Senhor.
possa surgir, caminhada seja morte pela vida. Há uma nuvem, irmãos, que se move sobre a igreja. Amém. Há uma voz que chama todos à peleja. Amém. Vai ouvir falar quem vem do trono de Deus. Amém. Há uma nuvem, irmãos. Aleluia. E na igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado. Aleluia. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma todos a igreja. Quem vai ouvir o falar do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer, gerar um filho varão? Eis-me aqui, não vou temer, atendo o seu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações, rejeito e tudo mais deixo pra trás, assim em Cristo eu cresço. Há uma nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado, irmãos. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Eu. Com Cristo já não há lugar Pra indolência, com alegria. E as minhas excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre custar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações, rejeito e tudo mais deixo pra trás, assim em Cristo eu cresço. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Eu. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer, gerar o filho varão? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, não vou temer, atendo ser chamado. Vou te seguir, sempre gostar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações, rejeito e tudo mais. Deixe pra trás, Assim em Cristo eu cresço. há uma nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército, irmãos. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para Aleluia. indolência. Com alegria e entusiasmo. E excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo seu chamado. Vou te seguir, sempre cuidar as coisas lá do alto. Obedecer,
jeito e tudo mais deixo pra trás, assim em Cristo eu cresço. Amém, aleluia. Amém. Irmãos, nesse mesmo sentimento da palavra hoje e dos dias que a gente tem recebido sobre a volta do Senhor, quero convidar as irmãs Léa e Tati para compartilhar um pouquinho conosco aqui, um pouquinho do sentimento da conferência na África, amém? Vamos receber essa porção aí, as irmãs nos representaram lá 15 dias atrás, amém? Senhor Jesus. Amém. Ô, irmãos, é tanta coisa que fica borbulhando assim dentro da gente, né? Mas a gente tem que falar como Paulo, né? Não ser desobediente à visão celestial. Então, se Deus me levou pela misericórdia, levou Tati e alguns irmãos ali da África para ver mais de perto tudo aquilo que Deus está fazendo, é porque a gente tem que vir aqui compartilhar com os irmãos. Às vezes a gente fica, eu não vou, eu vou esperar o irmão chamar. Mas o Senhor quer que a gente fale, né? Tem que compartilhar com os irmãos, né? Aquilo que a gente ouviu e que a gente viu também, né? Então, ali falo muito sobre a visão de Apocalipse 12, que mostra da vinda da volta do Senhor. E o Senhor, como a Ademar falou, o Senhor voltará. Ele vai voltar. A gente queira ou a gente não queira, ele vai voltar. Mas ele conta com quem para voltar? Ele conta conosco, né, com a igreja. Quem vai determinar a volta do Senhor? É eu e é você. Amém. Então, Deus quer o quê? Tratar conosco, ganhar a nossa alma. Porque a nossa alma ela é muito forte ainda dentro de nós. Impede o Senhor avançar, né? Impede o Senhor trabalhar. Então, muitas vezes, Deus quer uma coisa e nós queremos outra. Mas é porque a nossa alma ainda está muito forte. Mas a gente precisa negar a vida da alma. E a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe em nós. Então, no momento, como é que Deus pode trabalhar? Por meio da palavra. Amém. E é por isso que Deus está falando tanto da palavra, da imersão, né? Da transcrição, que essa palavra ela precisa entrar mais dentro de nós e nos dar vida. Só a palavra dá vida. Deus não quer, irmão, que nenhum de nós fique. Ele quer que todos nós seremos o vencedor. E para a gente ser vencedor, fazer parte do filho varão, a gente precisa estar envolvido na obra. A gente precisa estar envolvido nesse falar do Senhor. A gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa cuidar de pessoas, a gente precisa entrar mais dentro da palavra, a gente precisa acompanhar o Senhor de perto. Não é de qualquer forma que a gente vai reinar. Tem muitas coisas, muitas impurezas em nós que o Senhor quer trabalhar, e o Senhor quer limpar, né? Então, o que eu pude ver ali na África também foi os irmãos, ele pregando o evangelho, cuidando dos próprios irmãos de lá da África. Que antigamente havia um grupo de irmãos daqui do Brasil para ir para lá, cuidar deles. Eles mesmos estão cuidando de outros. E o que ficou mais impressionante lá foi os adolescentes. Uma irmã, ela não pôde ir com o pai em uma certa cidade lá da África. Teve até alguns irmãos de alguns continentes que não pôde ir para a conferência por causa de visto. Eu achava que lá na África era uma coisa só, que não precisava de visto. É a mesma coisa para entrar aqui no Brasil. Tem países que precisam de visto e outros não puderam ir. E essa irmãzinha, essa adolescente, ficou muito... Ela estava com problema na perna e ela não pôde ir com o pai em uma conferência próxima. Não foi essa, foi outra antes. E aí ela falou, meu pai, o que é que eu vou fazer? Eu preciso estar nesse mover, aquele desespero. O pai falou assim, vá convidar os adolescentes da sua rua. E ela foi e convidou. Começou com 8, depois com 30 e agora tem 50. Quer dizer, 50 adolescentes. Ele surge como gota de orvalho, como o irmão está falando. Amém. É uma coisa assim muito
sobrenatural, né? Que a gente não entende como, mas eles são o quê? A parte que forte também da igreja que vai trazer o Senhor de volta, mas eles precisam dos Josué e dos Caleb, que somos nós, né? As tropas são eles e os capitões a intendência também, ele precisa de todos, então nós precisamos estar cobrindo eles de oração e ajudando também naquilo que for preciso, nas práticas, né? Que é isso que vai determinar a volta do Senhor. Então, eu queria ler aqui para os irmãos Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, vai começar, não foi assim. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão, o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele se sustente durante 1260 dias. Oh, Senhor Jesus. E aí depois fala, né, que houve guerra no céu. Então, o filho varão, ele está para nascer. A mulher, que é a igreja, né, todos nós sabemos que a mulher é a igreja, né, ela está sofrendo dores de parto. Então, é por isso que está tendo tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor no meio da igreja, os irmãos, né, porque o Senhor, ele quer que o filho varão nasça, né, mas o inimigo também sabe disso. E ele está furioso, que ele está sabendo que está chegando a hora dele, né, o fim dele. E ele está perseguindo, o quê? A igreja persegue o filho varão. Então, quando nascer, ele quer pegar para ele o dragão. Mas Deus arrebata. Fala, esse aqui ninguém toca. Esse é meu. Então, hoje, nós temos que sair para a rua, pregar o evangelho. Eu estava falando à tarde, pegar kit mais de livro, para levar a literatura para as pessoas, porque ninguém vai ficar como está no campo de futebol. Eles, nós estamos no jogo. E a gente tem que entrar nesse jogo. A gente fica só assistindo. Mas Deus está fazendo na África. Mas Deus está fazendo em São Paulo. Mas Deus está fazendo... E por que Deus não faz aqui? Porque nós temos que entrar dentro do campo, para jogar também com o Senhor. Para trazer o Senhor de volta. Porque se a gente ficar só assistindo como plateia, a gente não vai conseguir nem ser vencedor, nem levar os irmãos a ser vencedor. E nem levar as pessoas a ser. Essa palavra tem que nos impressionar, para impressionar outras pessoas. Eu estava falando com a menina lá da clínica de Dr. Felipe, que eu ia na África. E ela falou como é lá. Eu digo, eu não sei, porque eu nunca fui. Mas eu sei que vai ser muito boa essa conferência. E comecei a compartilhar com ela. Ela parava assim. Ela ficou com 3 livros. Deixei 3 livros com ela. E ela falou assim, olha lá, você mande foto para mim, viu? Eu quero saber. Mas lá, irmão, era um corre-corre tão grande, sabe? A conferência, a gente já chegou na sexta de noite já começou, sábado, domingo. Então, a gente não tinha tempo para nada. Quando chegava, era na hora de tomar banho para sair de novo. Era os fuso horário também, 5 horas de diferença. Quando dava 5 horas, já era 11. E eu sem sono, porque era 5 no início. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou dormir para acordar? Teve um dia que eu tomei até um remedinho para poder ver se eu dormia, para outro dia eu aguentar, né? Aí eu disse, eu não posso ficar tomando remédio, porque senão eu vou viciar. Então, eu tenho que estar no tempo. Aí, tinha vezes que na hora da conferência eu estava assim, com sono. Aí, despertava, ia, lavava o rosto. E até hoje, ainda estou conseguindo, aos poucos, chegar ao horário normal. Quando dá 5 horas, a Tama vai lá para cá conversar. Eu estou, Tama, eu estou com sono, porque ainda não acostumou. É 5 horas, irmão. É muita coisa, né, de diferença. Mas, aos poucos, a gente vai voltando à realidade, né, a nossa realidade. Então, o que eu queria falar, que eu falei para essa menina e botei as fotos daqueles testemunhos dos irmãos da África, porque eu creio que os irmãos assistiram. Não assistiram a conferência da África? Não foi rico, irmão? E quem não assistiu, assiste, irmão. É maravilhoso. Aí eu botei esse testemunho e a menina está impressionada. Aí eu falei, venha na reunião. Ela, eu vou, essa semana eu não vou, mas a próxima eu vou, eu quero ver isso aí de perto que você está vendo. Quer dizer, as pessoas ficam impressionadas.
um falar do Senhor. Quando a gente fala da volta do Senhor, eles ficam desesperados. Eu não quero ficar, ela falava, eu quero ir também. Eu não quero ficar aqui. Então, é de causar desespero em nós, né? Se causa nas pessoas de fora, imagine em nós, né? E também o que eu quero dizer e deixar claro aqui também, que a casa de adolescente, irmão, é do coração de Deus. Nós temos que abraçar. Abraçar mais. Eu sei que nós temos abraçado, né? Mas ainda é pouco, né? Nós precisamos, acolher mais eles, porque eles, não vai vir só eles, vai vir a família deles também. E a igreja vai crescer assim, dessa forma. E Deus vai alcançar. Pois é isso, vem. Por meio deles vai vir a família que está vindo lá na África, assim, vai vir aqui também. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. É como o irmão falou, né? Que não há mais necessidade da gente vir aqui para frente para compartilhar. Porque eu acredito que os irmãos acompanharam. O que a gente vem aqui é falar do sentimento, né? Porque a esfera que nós vivemos, a alegria, ninguém pode passar isso aqui, né? Só quem está vivendo. Então, é isso que a gente tem buscado, irmãos. É isso que a gente quer fazer com que os irmãos tenham esse interesse de seguir de perto. Vai ter uma reunião das irmãs aqui, presencialmente, venham para a reunião. Vai ter o Congresso das Mulheres, participe do Congresso. Então, o rogo da gente é fazer a gente seguir de perto. Porque a alegria da esfera, ninguém pode compartilhar. Ninguém pode passar para vocês. Vocês podem até ver lá, está feliz, está alegre, mas não tem como você sentir. Então, esse encargo tem que queimar em nós. Então, lá, quando o irmão começou a falar da volta do Senhor, irmãos, eu só sabia chorar. Porque eu falava, meu Deus, quanta coisa me falta ainda. E assim, falando da casa de adolescente, que está totalmente relacionada à volta do Senhor. Por quê? Porque a casa do adolescente emprega todos os irmãos. Ninguém fica desempregado na casa do adolescente. Ele é uma ferramenta que consegue envolver tanto criança como idosos. Então, irmãos, nós precisamos ter um esquema tático em nossa localidade. Falar assim, irmãos, o que está faltando, o que está precisando, porque é isso que vai ressuscitar os irmãos. Tem muito irmão que não vem para as reuniões normais, porque não são atraídos mais pela esfera religiosa. Mas o que ele vem? Veio o papai vencedor, ficou feliz, trouxe a família. A casa do adolescente é a mesma coisa, irmãos. A gente precisa falar, vamos criar aqui, pegar uma mesa, falar assim, todo mundo participando, todo mundo falando o que pode fazer, o que pode servir, porque está no coração de Deus, está no desespero de Deus, porque agora é a hora de entrarmos em campo. Não tem mais como a gente ficar como telespectadores assistindo. A gente precisa entrar em campo. E a forma de entrar em campo hoje para o Senhor é a casa de adolescente. Por quê? Porque eles são aqueles que não têm vergonha. Essa semana, um grupo de adolescentes foi comemorar o aniversário em uma lanchonete e começaram a fazer grito de guerra e fazer o apostolado de mesa em mesa. Quem é de nós que vai ter essa coragem, irmãos? Ninguém. A velha maneira não vai trazer o Senhor de volta, bota isso na cabeça. A gente fica desesperado, porque a gente quer viver como vivia antigamente, mas não tem. O Senhor está apressando os passos e vai ser tudo rápido. Se você não botar sebo nas canelas, você vai ficar. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pelo teu sangue derramado na cruz. Lava-nos com teu sangue, vem nos limpar nessa manhã. Queremos estar livres, Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa manhã nós não queremos falar nossa própria palavra, nossa eloquência, nosso conhecimento, nossa capacidade, mas queremos seguir os princípios, os ensinamentos dos apóstolos, perseverando nas reuniões de cuidado mútuo. Abençoe os grupos familiares de cuidado mútuo, a reunião de oração. Abençoe as reuniões de oração. Senhor, tira de nós todo informalismo, nos leva, Senhor, para ser participante. Senhor Jesus, ser ouvinte, não ser ouvinte, mas ser aquele que pratica. Também abençoe a casa de adolescente. Nessa manhã nós te rogamos, o Senhor nos ajuda, nós não sabemos como fazer, mas o Senhor nos dá direção, nos leva a praticar essa palavra. Confessamos que não temos capacidade e não encontramos força em nós mesmos, mas nós rogamos a Ti nessa manhã. Senhor, nos leva a estar ativo. Senhor Jesus, abençoe a casa de adolescente aqui em Itabuna. Também te peço pelos irmãos que servem na mesa, pelos irmãos de serviço. Senhor Jesus,
Abençoe também a comportagem, Senhor. Levanta mais homens encorajados, aqueles valentes de Davi. Também levanta os Josués. Senhor, nos tira, Senhor, da multidão. Nos leva a praticar essa palavra. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor quer voltar, mas para o Senhor voltar precisamos usar essas ferramentas de maneira adequada. Abençoe cada ferramenta que o Senhor deu para nós, que essas ferramentas não fiquem paradas, mas que ela possa ser utilizada na sua obra para trazer o Senhor de volta. Senhor, também muito obrigado pela essa mesa. Essa mesa nós incluímos todo o santo dessa cidade. Nós sozinhos não completamos essa mesa. Somos um com os irmãos nessa cidade. Abençoe as famílias, abençoe, Senhor, os santos, os jovens, abençoe os adolescentes. Senhor, abençoe tua palavra nessa terra, que a sua palavra possa ser confirmada e que essa palavra possa trazer o Senhor de volta, ainda, Senhor Jesus, nessa era, Senhor Jesus, na nossa vida. Enquanto estivermos aqui, Senhor, não queremos viver para nós mesmos, mas queremos viver para trazer o Senhor de volta, para confirmar sua palavra. Senhor, quer trazer o Senhor de volta, cumprir, trazer o seu reino para essa terra, trazer o governo para essa terra. Senhor, governa essa terra, por meio da igreja, o Senhor terá o seu encabeçamento. Senhor, nos ajuda a prosseguir. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Sim, Senhor, o Senhor nos ajuda a prosseguir no teu caminho, cada vez mais te buscando, nos dedicando ao Senhor. Senhor, nesta manhã é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, a manhã que nós lembramos de todo o sofrimento que o Senhor passou por cada um de nós aqui, cada família aqui representada. Então, nosso coração é de gratidão. Senhor Jesus, todo ato de amor, todo o sofrimento, aquilo que o Senhor passou por nós, nós que não tinha nenhuma condição, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor achou graça em nós. Senhor Jesus, o fato do Senhor ter enviado o seu único filho, por nossa causa. Senhor Jesus, nosso coração realmente é de gratidão, é de reconhecer que nós não temos mais nada além de Ti. Se tirar o Senhor de nós, nós não temos nada, não sobra nada. Senhor Jesus, obrigado por esta mesa de amor, essa mesa que o Senhor colocou para nós. Senhor Jesus, gratuitamente, nós não pagamos nenhum preço, mas o Senhor sim, o Senhor pagou alto preço, por nossa causa. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, diante do Senhor, orando para o Senhor, para que o Senhor volte. Senhor Jesus, essa é a nossa missão, trazer o Senhor de volta, e o Senhor conta com cada um de nós, com cada um dos teus filhos, cada um dos seus servos. Senhor Jesus, oramos pela igreja em Itabuna, oramos pelos nossos irmãos, aqueles que se encontram frio, desanimados, que se encontram afastados. Senhor, traz de volta a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, com o Espírito. Senhor Jesus, abençoa a linha de frente, abençoa nossos irmãos responsáveis, abençoa os irmãos que estão à nossa frente, à frente da obra. Senhor Jesus, abençoa nossas reuniões. Senhor Jesus, tudo que nós vamos fazer aqui é para o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Senhor, obrigado, Senhor. Pedimos o Teu sangue para nos limpar, para nos lavar diante desta mesa. Queremos partir esse pão, com coração puro. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Vamos desfrutar do hino 222. Morto contigo fui na cruz, isso mostraste-me, Senhor. Não há maneira além da cruz de hoje ser um vencedor. Amém. Morto contigo fui na cruz, isso
mostraste-me, Senhor. Não há maneira além da cruz de hoje ser um vencedor. Não há maneira além da cruz de hoje ser um vencedor. Minha também é tua cruz, Minha luz em esplendor. minha luz vem esplender. Ao crer contigo já morri, pede o mundo seu poder. Ao crer contigo já morri, pede o mundo seu poder. Morto contigo já estou, livre do ego. Para o monte de buscar. Para o monte de buscar. Como contigo, meu Deus, sou
igual não há na terra. A palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, e nada, com Cristo por defesa, se pôs no seu Senhor.
Senhor Jesus, amém, aleluia, porque hoje seguimos os mesmos princípios da igreja primitiva. E eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, nesse ensinamento. Irmãos, a imersão de hoje está rica, né? E o pão tem que ser fresco. Mas a de ontem também foi maravilhosa e falava que a gente tem que acompanhar as coisas de perto. E hoje, quando Tati veio aqui falar da África, da experiência da África, ela disse que a gente não podia sentir o que eles sentiram lá. A alegria indizível e cheia de glória. É como a gente ir para uma conferência, chegar, trazer para os irmãos os despojos e os irmãos não sentiam a mesma coisa. Hoje, cada um de nós vai retornar para as nossas casas e nós vamos almoçar. Mas eu posso até falar que o almoço está delicioso. Ô, Jobson, eu vou comer um franguinho assado e um feijão de tropeiro, está uma delícia. Mas sou eu que estou comendo. Eu vou passar para você uma experiência que eu comi. Ninguém vai sentir o gosto daquela comida. Assim são as nossas reuniões e tudo aquilo que o Senhor tem apresentado para nós. Ontem a gente teve uma reunião, foi rica, maravilhosa. Mas quem ficou em casa e não pôde estar aqui, é a mesma coisa, irmãos? Não é a mesma coisa. Então, assim a gente precisa acompanhar todas as frentes de perto. Então, a gente falar que a gente precisa aqui profetizar é falar de Deus e manifestar Deus, não falar sobre sua revelação direta. Profetizar, ensinar, exortar são tipos de falar para a edificação do corpo. Então, o que é que o Senhor está promovendo para nós essa semana? Vamos ver o que é que o Senhor está promovendo? Dia 29 a gente vai ter o quê? Vai ter o quê? A reunião das mulheres conectadas. Fiquem em pé aí as mulheres. Irmãs, a gente está precisando orar mais. Se a gente orar mais, a gente vai encher as cadeiras. Se tem oração, tem poder. Se não tem oração, os irmãos ficam fracos, as famílias enfraquecem, os filhos enfraquecem, enfim. Mas quando nós oramos, nós estamos acrescentando incenso no incensário. Aqui está falando, sabe o quê? Profetizar é falar de Deus e manifestar Deus no falar. Muitas vezes a gente até fala, mas a gente não manifesta. Pode sentar, irmãs. Terça-feira, nossa comunhão aqui, né, das mulheres conectadas. No final de semana, nós teremos o quê? Dia 2 e 3? Congresso das Mulheres. Tudo isso está sendo promovido por onde? Pela igreja. É alguma casa de evento que está promovendo? Não, é a igreja que está promovendo. Então, se a igreja está promovendo, eu tenho que estar nas frentes que a igreja está promovendo. Eu não posso marcar compromisso em outra coisa, eu preciso estar presente. Assim eu vou acompanhar de perto tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Agora eu vou fazer uma pergunta para as irmãs. É fácil? Não. Precisa labor, precisa sacrifício, precisa investimento, né, Antônio? Se não tiver investimento, né? Vai para a conferência? Não funciona, né? Não vai. Então, a gente precisa investir. Então, nessa manhã, irmãos, eu vou pedir às irmãs, né, que orem pela nossa comunhão de terça-feira e que estejam presentes e que também orem, né? Porque uma coisa é você chegar aqui, você pode até falar e gritar. Outra coisa é aquilo que você manifesta. A melhor forma de você manifestar, a imersão de ontem tinha um versículo muito rico que fala que tudo que é nascido de Deus faz o quê? Todo que é nascido de Deus, ele ama. Foi o que a gente descobriu agora na conferência. Todo aquele que é nascido de Deus, ele ama, ele não critica. Ele não fala, cadê fulano? Fulano está praticando isso e não sei o quê. Ele ama, ele cobre os irmãos de oração. Ele encoraja as irmãs a estar nas reuniões. Se eu estou sentindo falta de uma irmã aqui, eu vou ligar e eu vou encorajar a irmã a estar aqui. Eu não vou criticar porque ela não está. Algum motivo teve para a irmã não estar aqui. Então, eu vou orar para cobrir. Então, ontem foi rico demais. O ponto 2, até eu falei para as irmãs, né? O amor cobre multidão de pecados. Irmãos, foi rico demais aquela imersão de hoje. A de hoje está rica também. Porque está falando que a gente tem que falar o que Deus está falando. E Deus, ele fala de quê? De amor. Então, a gente ama os nossos filhos. Se eles errarem, a gente continua amando. Se eles estiverem no caminho certo, a gente continua amando. Então, a gente vai fazer o quê? Amar. Outra coisa, assim, que a gente precisa considerar, né? Quem tem irmãos. Os irmãos mais novos, eles copiam os irmãos mais velhos quando são criança. E nós temos um irmão mais velho que nós devemos imitar ele em todo o tempo. É o Senhor Jesus. A gente precisa imitar esse irmão. Não é só nosso irmão mais velho que a gente tem na carne, mas a gente precisa também, irmãos, imitar o Senhor na generosidade,
na humanidade, no companheirismo, na graça. Ó Senhor Jesus, a gente viu agora na conferência que onde a graça não chega, chega o quê? A misericórdia. E aí eu estava fazendo essa semana a transcrição de Romanos, cheguei no capítulo 9. Realmente não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de quê, Thaís? O Senhor usar a sua misericórdia. Irmãos, o mesmo barro que faz um vaso de honra é o mesmo barro que faz o vaso de desonra. O que nós precisamos orar? Senhor, faz-nos um vaso de bênção na tua casa, um vaso de honra. Então, eu quero encorajar as irmãs, eu quero ouvir um amém das irmãs, terça-feira, amém? Amém? Estamos aqui, irmãs, porque uma mulher conectada, ela conecta outra mulher. Ela não desconecta, ela não fala mal, ela conecta. Ontem eu vi Magui sentado ali, Ruth, ela luta para vir porque ela cuida da mãe. Então, ela tem um neto, ela tem um monte de coisa. Quando a gente consegue ver Ruth da reunião, a gente fica morrendo de alegria. A gente vai cobrar o quê de Ruth? Mas ontem Magui estava aqui. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, né? Vamos ser conectadas para conectar outras. Jesus é o Senhor. Falar um pouquinho sobre esse versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu achei muito interessante, quando eu entrei aqui, hoje de manhã, os irmãos já estavam desfrutando desse versículo. E eu queria ter um pouco de comunhão com os irmãos sobre isso. Vou achar que a parte que eu escrevi aqui. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo, né? E perseverava no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, 4 itens era o que eles praticavam nesse texto aqui. Qual o primeiro item? Não. O primeiro item da prática é ensinamento. Concorda? Ensinamento ou doutrina. Depois, comunhão. Não é isso? Partir do pão e depois a oração. Amém. A vida da igreja aqui era muito simples. Muito simples. O que aconteceu então? Vou ver aqui. Muito bem, achei aqui o texto aqui. Primeiro, irmãos, a vida da igreja aqui começou logo depois do dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu no Pentecostes? Pedro levantou e deu uma palavra para toda a comunidade ali presente naquele momento, naquela reunião. Aquela palavra foi um ensinamento, um encorajamento para todos os crentes daquele momento. E dali por diante, eles perseveravam fazendo aquilo. Aquele ensino dos apóstolos se tornou uma prática comum entre eles. Aquela palavra que talvez as pessoas tinham uma convivência. Eu quero que os irmãos entrem no contexto desse acontecimento, pensando como as pessoas reagiam à palavra de Deus, ou aos ensinamentos do Senhor Jesus. O que eles buscavam naquela época? O que eles estavam entendendo? O que o Senhor Jesus estava falando? A maioria das pessoas que seguiam o Senhor, estava preocupado com o que comer, né? Matar a fome, um pouco de justiça, porque eles viviam injustamente sendo explorados pelo governo romano. Então, eles não tinham muita expectativa. Mas quando Pedro levantou para falar para eles o que foi de fato que o Senhor Jesus veio a essa terra, eles começaram a entender. Começaram a entender porque eles não tinham ainda o Espírito dentro deles. Mas ali houve
o derramado do Espírito veio sobre aquelas pessoas que estavam ali. Então, eles passaram a ter discernimento do que, de fato, o Senhor veio fazer aqui na terra. Não veio fazer milagres. O Senhor não veio para fazer milagres. Milagres era uma forma de mostrar que o Senhor estava presente e que Ele tinha poder para fazer. Mas não era isso que Ele veio fazer. Ele veio trazer o desejo de Deus e a vontade de Deus para que seja praticado aqui na terra. Então, quando Pedro deu isso aí, então, esse termo perseveravam, significa que eles continuaram insistindo naquilo, porque aquele ensinamento que eles ouviram era a presença de Deus. Denotava que o Senhor estava vivo entre eles. Aquela palavra mantinha o seu coração cheio de gozo, de vontade de continuar praticando a palavra de Deus. Entende isso? É como se ele falasse assim, olha, isso que Pedro falou ali, a gente deve continuar fazendo. O que eles estavam fazendo? Então, o que eles estavam fazendo era tendo comunhão sobre aquele acontecimento, sobre aquele falar. Aquilo que Pedro falou, eles tinham comunhão de casa em casa. E ali o seu coração estava cheio de gratidão ao Senhor por aquilo que eles estavam ouvindo de Pedro. Aquele falar de Pedro encorajou eles a praticarem aquilo ali. Entenderam? Vamos ter comunhão. Então ia para a casa de um, ia para a casa de outro. Era o cuidado mútuo, né, de hoje, ou a reunião de casa, que a gente vai para a casa dos irmãos ter comunhão. Mas eles faziam aquilo com a presença do Senhor. Eles diziam, puxa, aquela palavra realmente. Depois vocês leem o texto o que Pedro falou, né, nos versículos anteriores, sobre, aqui no versículo 37, ouvindo estas coisas, sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha, eu vou ler só um pedacinho aqui, A esse Jesus, Deus ressuscitou, versículo 32, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, a destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz, o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrada dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado sob o nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito. Pois para vós a promessa, e para vossos filhos, e para todos que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar a si. Com muitas outras palavras, deu solene testemunho, e exortava, dizendo, sede salvos desta geração perversa. Então os que receberam a sua palavra, foram batizados, e foram acrescentados naquele dia, cerca de 3.000 almas. Está vendo? Esse foi o discurso de Pedro, foi a palavra de Pedro naquele momento que fez com que toda aquela multidão fosse perseverante. Eu vou ler para vocês aqui o significado de perseverança. Perseverança é a capacidade de manter-se firme e constante em um objetivo, propósito ou atividade, mesmo diante de dificuldades, obstáculos ou desânimo. Implica em continuar esforçando-se sem desistir até alcançar o que se deseja, demonstrando determinação e resistência ao longo do tempo. Isso é o significado de perseverança. O que o Senhor está querendo dizer é que a gente precisa ser pessoas comprometidas com a palavra de Cristo. Que seja comprometida com a vontade de Deus aqui na terra. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós somos muitos levianos. Nós ainda pensamos muito além daquilo que devemos pensar. Mas o Senhor está dizendo aqui, sede perseverante. E perseverante em quê? Nos ensinamentos dos apóstolos.
O que é o ensinamento dos apóstolos? É a palavra da direção que o Espírito está dando para a igreja. É a palavra que está constituindo a igreja para ser uma vencedora. É a palavra que está constituindo para ser a guerreira, para ser aquela que saiu para lutar e para vencer. Então, essa palavra precisa ser constituída dentro de nós. É isso que nós precisamos ouvir, irmãos. A palavra do apóstolo não é simplesmente uma palavra qualquer, mas é algo que dá direção que o Espírito diz para a igreja. Então, isso a gente precisa ser comprometido com isso. Mas o que aconteceu então com eles? Isso aqui era uma vida simples. Qual outro item aqui? A comunhão, oração. Partir do pão primeiro. Comunhão, logo depois da comunhão, o que é que vem? Partir do pão. O partir do pão aqui tem dois aspectos. Não só o aspecto do partir do pão, lembrando da morte do Senhor, porque eu acho que o partir do pão mais a reunião que determina o que foi de fato essa reunião de lembrança do Senhor, foi aquela última ceia do Senhor. Mas, por outro lado, aqui também, eles praticavam isso, porque era assim era a vida da igreja. Mas também tinha uma outra coisa aqui, o partir do pão aqui, era o partir do pão como a gente faz com a palavra. É a distribuição da palavra, partindo entre nós as riquezas insondáveis de Cristo. Então, não só o partir do pão físico, né, para lembrar da morte do Senhor, mas principalmente para partir entre nós aquilo que foi dispensado pelo apóstolo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pegar a palavra do apóstolo e distribuir entre nós, como pão, como alimento, como suprimento de vida. As nossas reuniões devem ter essa vocação de suprir vida aos irmãos. E o outro ponto é o quê? A oração. A oração não é, essas orações aqui não era para resolver meu problema pessoal. Não era para estar preocupado com meus dias de amanhã e depois. Mas era principalmente para contribuir com a economia de Deus, com a vontade de Deus. É orar para que a palavra se cumpra. É orar para que o evangelho seja pregado até os confins da terra. É orar para que aquelas pessoas sejam salvas. É orar para que as pessoas abram as suas mentes e entendam a vontade de Deus. Entende, irmãos? Então a oração aqui está muito voltada para o interesse de Deus. Então, quando eles se reuniam, que eles tinham comunhão, eles queriam o quê? Que o Senhor voltasse. Você acha que não? Desde aquele momento, Isso. Partir o pão. É isso aí. Esse é o partir o pão. Então, quando a gente ora, irmãos, a gente tem que ter esse sentimento de que o Senhor precisa voltar imediatamente. Senhor, volta. Ora para a volta do Senhor. O Senhor volta. Se você está pronto ou não está pronto, isso não é um problema seu. O Senhor vai cuidar dessa situação. Entende? Esse problema, quando a gente questiona sobre como está a nossa situação, isso é coisa do inimigo, não é coisa do Senhor. Porque se o Senhor escolheu, Ele vai prover a nosso amadurecimento. Entende isso? Ele não escolheu você por acaso, Ele escolheu porque Ele precisa de você. Então isso aí o Senhor vai fazer com que a gente amadureça. É por isso que Pedro fala que não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado ao quê? A provar. Destinado não só para sofrimento, porque no sofrimento, irmãos, a gente experimenta quem de fato é o Senhor. Você só sabe quem é o Senhor quando você precisa de uma situação extrema, aí você sabe quem é o Senhor. Mas quando você simplesmente tem uma vida folgada, tranquila, nada lhe falta, você não sabe o que é a presença do Senhor. Agora, você sabe a presença do Senhor quando lhe falta alguma coisa, quando você olha para os quatro cantos, não tem nada. Então só lhe resta a esperança em Cristo para salvar você daquela situação, aí você experimenta de fato o Senhor. Então o Senhor, você acha que o Senhor não sabe disso? Como foi que o povo de Israel foi conduzido durante 40 anos no deserto? Não foi sobre essa circunstância de depender dele?
Eles, por acaso, eles trabalhavam 8 horas por dia? Tinham carteira assinada? Eles tinham FGTS? Eles tinham uma conta bancária? Durante 40 anos eles tinham isso? Quem sustentou o povo de Israel durante 40 anos? Senhor. A palavra de Deus o sustentou. Então é isso, esse tipo de experiência que o Senhor está nos convidando a ter nesses dias. E as conferências, irmão, deixou de ser um evento. As conferências deixou de ser uma festa. A conferência agora é para ouvir o falar do Senhor. O que é que Ele tem para nós? Mas o que acontece, irmãos, é que muitas vezes Satanás, como aqui nessa mesma situação que encontrava os apóstolos simples, a reunião era simples, o viver da vida da igreja era muito simples. Tinha comunhão com os apóstolos, a gente tinha comunhão nas casas, partia o pão e orava, era simples. Muito simples. Tudo que, se alguém estava com fome, eu vendia uma propriedade, porque era uma quantidade de pessoas muito grande, eu botava nos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam aqueles recursos, distribuía entre a população. Aqueles que estavam necessitados, e assim ia vivendo. Mas você acha que isso ia trazer o Senhor de volta? Não podia. Esse viver da igreja não ia trazer o Senhor de volta, mas foi necessário. Foi necessário para preservar aquelas pessoas. Preservar de quê? O que foi que Pedro falou aqui no versículo 38? Ele falou assim: que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado sobre o nome para perdão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito. Então, aquele viver da igreja ali era para quê? Para que eles pudessem ser preservados do mundo e viver uma vida dedicada ao Senhor. E eles levavam isso muito a sério. Esse perseveravam aqui, diz que eles levavam isso a sério. Eles eram comprometidos, eles não faltava nenhuma reunião. Eles tinham um compromisso ali. Mas o Senhor disse assim: olha, isso é só por um tempo. Só por um tempo. Vocês precisam sair de Jerusalém e ir para outros lugares, fazer exatamente isso em outros lugares. Mas eles não entenderam isso. Ficaram ali. Não é assim? A gente não acostuma, não? Esse tipo de reunião aqui a gente não acostuma? 2 ou 3 irmãos levantam, compartilham, a gente ouve, vai para casa? Isso não é a vida da igreja. Não é a vida da igreja. Na vida da igreja, todos funcionam. Então, a gente funciona como primeiro fazendo o quê? Ouvindo o ensinamento dos apóstolos. Ouvindo a palavra de Deus. A direção do Espírito. O que o Espírito está falando agora? O que Ele quer para os dias de hoje? Eu preciso ter ouvidos para isso, para a urgência de Deus. E pelo fato de eu ter ouvido isso, eu tenho que ser comprometido com isso. Eu tenho que me comprometer para trazer o Senhor de volta. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é eu ter comunhão com os irmãos para praticar isso. Então, se reunir, irmãos, aí o que está faltando? Vamos avante, vamos continuar, vamos pregar o Evangelho, incentivar uns aos outros. Ter comunhão é participação comum. É você ter uma participação diferente da minha? Não, você tem que ter igual a mim. Nós temos que ser participantes juntos. É a comunhão do corpo de Cristo. É a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Se não tem essa comunhão, não tem como avançar. Então, irmãos, nós precisamos ser tais pessoas, comprometidas. E a oração, não ser uma oração para resolver problemas pessoais, mas ser uma oração para trazer o Senhor de volta, para julgar essa terra, edificar a igreja, trazer os santos, reunir os santos no corpo de Cristo. É isso que a gente precisa fazer. Mas aí Satanás achou que isso estava muito bom. Aí ele começou a colocar problema, colocar situações. Porque isso não dá, isso aí. E aí Paulo veio, e aí Paulo saiu. Pedro não deu conta de sair para os gentios, mas o Senhor levantou Paulo imediatamente, mandou para outros lugares, e Paulo saiu. Aí Paulo começou a pregar o Evangelho de maneira mais simples ainda. Sabe o que é a pregação de Paulo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Ele tirou todas aquelas mistificações do Velho Testamento. De agora por diante, esqueça essa história. É só invocar o nome do Senhor e será salvo. Essa era a pregação de Paulo. E aí o que aconteceu? Os judaizantes? Não, Paulo, não. Não é simples não, assim não. Está errado, tem que guardar umas coisinhas aí. Foi o Senhor que mandou. Entenderam, irmãos? A estratégia do inimigo para abafar aquele encargo de Paulo. Se Paulo fosse sair para pregar o evangelho e complicasse toda aquela história do Velho Testamento, você acha que ele teria alcançado o que ele alcançou? De jeito nenhum, mas ele simplificou tudo. Ele, não, meu amado, o que você precisa é invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo, sua família é salva, todo mundo é salvo, mas introduzido em quê? 4 itens. Ele pegou tudo isso e jogou 4 itens dentro dele. Você só precisa fazer: ouvir os ensinamentos dos apóstolos, ter comunhão, partir o pão e orar. Era o que eles precisavam. A vida da igreja era isso aí. Mas aí foi surgindo coisa e complicando e tal. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo no século 21 ou 22? 21. Está perto. Nós estamos vivendo no século 21. Como você acha que a vida da igreja daquela época deve ser praticada hoje? Naquela época era uma história. Como você acha que deve ser praticada a vida da igreja hoje? Depois de tanta cultura que passou, o povo de Israel sofreu tanta cultura, se misturou com povos, com nações diferentes, com costumes diferentes. A igreja se infiltrou em um monte de situações, ou um monte de situações infiltradas na vida da igreja. Como está hoje, irmãos, a prática da igreja? Hein? Aí você lê o Apocalipse, as epístolas de João, você vê o sofrimento do Senhor para conduzir o povo de Deus nessa era. Durante tantos anos a igreja ficou sem uma expressão na terra, tudo oculto. Aí esses dias eu estava assistindo um vídeo lá no YouTube, que o cara falando assim, o Papa mostrou uma coisa oculta, que ele falando, né, que o Papa estava trazendo à tona uma coisa que estava oculta há muito tempo, que as pessoas não conheciam. Isso foi lá no tempo de Martinho Lutero. Eles estão colocando como nova, sabe o que é a experiência de vida. Eles ainda não sabem o que é o Espírito, eles não sabem o poder do Espírito nascer de novo, eles não conhecem isso, irmãos, isso lá 2000 anos atrás. Entende como eles estão vivendo hoje? O catolicismo achando que era uma grande revelação do Papa. O Papa, coitado, começou a ler a Bíblia, Deus iluminou ele ali em alguns textos, que ele já vinha sofrendo há muito tempo, e achou que isso era uma grande revelação, quando a gente já foi desvendado isso na época de Martinho Lutero. E eles colocando como nova. Agora imagine praticar a vida da igreja nos dias atuais, com a geração do jeito que está. Ideologia de gênero. O que mais? Para mim o pior, né? É isso. Para mim é o pior que tem, é isso. Esse ensinamento acabou com a raça humana. Acabou com a família. Isso, Satanás destruiu a família com esses ensinamentos. Como praticar a vida da igreja hoje? Como praticar a inclusão hoje? Com as pessoas vivendo esse tipo de situação. Como você vai pregar evangelho para essas pessoas LGBT, H, I, Y? Quantos I tem aí? Como é que você vai fazer essas pessoas a se arrepender e introduzir na vida da igreja, na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, na oração, na perseverança? Como, irmãos? Não é difícil? Então, irmãos, só tem um caminho. Só tem um caminho para a gente alcançar esse objetivo. É nos tornar simples. Nos tornar simples. Deixa que o Espírito faz a obra. Deixa que a palavra completa aquilo que falta. Amém. Eu estava falando para a Juscelia, eu digo, olha, a gente gastou muito tempo, sabe? Chegava uma pessoa aqui, e a gente colocava ela aqui no banco, e ela ficava 1 semana, 2 semanas vindo para a reunião, e ela ficava ali.
A gente não introduz essa pessoa no serviço. Irmãos, isso acabou. Qualquer pessoa que chegar hoje aqui, você já pode introduzir no serviço. Não fique matutando se tem maturidade, se não tem, se conhece a palavra, se não conhece. Não, leva a praticar. Amém. Vamos para o serviço de criança, vamos para o serviço de jovem, vamos para o serviço de recepção, inclui ela no serviço. Pega para a rua para pregar o evangelho, convida para fazer qualquer coisa junto com você. Isso é ter participação comum. Venha participar daquilo que eu participo, venha viver aquilo que eu vivo. Não é ficar falando para as pessoas, olha, a partir de agora você não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer isso, já passou esse tempo. Deixa que Deus faz a obra na vida deles. Amém. É a palavra quem faz a obra. Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos aqui, meu irmão, vamos orar aqui pela irmã, vamos orar aqui pelo irmão. Introduz ele no serviço logo. E isso vale para qualquer reunião, não precisa ficar cheio de dedo para isso, não, irmãos. Porque a igreja precisa entrar nessa simplicidade. Isso. Quando a pessoa começa a servir, ela se sente o quê? Incluída, participativa. Então ela faz parte da comunhão. É participação comum. Aquilo que é meu, eu estou dando para você. Aquilo que eu vivo, eu estou participando com você. Aquilo que eu faço, eu estou participando com você. Você também está fazendo aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou lá na recepção, fica aqui, meu irmão, comigo. Vamos ter comunhão. Pega um versículo da Bíblia, vamos orar, ler. Ou então pega a imersão de hoje. Fala para mim, que eu falo para você. Isso é partir do pão. Isso é partir o pão. É distribuir a palavra. A palavra é o quê? Não é o pão da vida? Quem é a palavra? Não é Cristo? Ele não é o pão da vida? Vamos distribuir isso. Então a imersão é um pedacinho do pão que sobrou lá na mesa, que caiu no chão, você está distribuindo para ele, porque tem tanta riqueza aqui dentro, que não dá para distribuir em um dia só, mas você pegou uma porção da palavra e distribuiu. E aí, irmãos, a gente para com as discussões. O irmão chegar e ficar falando, porque isso, aquilo. Não, irmão, vamos desfrutar, vamos comer o pão junto, vamos nos comprometer, vamos ser perseverantes, vamos trazer o Senhor de volta. E a vida da igreja muda, irmãos, assim. A vida da igreja muda. Mas aí a gente para, irmão, você não sabe não? Está acontecendo isso e isso. Rapaz, e como foi? E aí, o que é que você acha? Aí, irmão, entrou no ramo da discussão, já era. Acabou a participação comum. Acabou a oração. Mas quando você leva a pessoa para o Espírito, então você leva para a vida da igreja. Irmãos, não deixou de existir esses itens. Sempre será esses itens. Ouvir a palavra, a economia de Deus está no ouvir a palavra. A vontade de Deus está em ouvir a palavra. Praticar a palavra é resultado da comunhão. Quando você só pratica aquilo que é comum. Vou dar um exemplo. Um exército. Qual é a indumentária do exército? São coloridas? Cada um veste de uma cor? Cada um usa uma farda diferente? O que é que faz um exército ser um exército? É que eles usam a mesma farda, então eles pertencem ao exército. Mas tem exércitos diferentes. Tem um exército que é da Força Aérea Brasileira, o fardamento dele é um. Tem um exército, tem o exército brasileiro, as Forças Armadas, é um. Tem os boinas verdes, que são aqueles especialistas em guerra, é um. A gente está vendo aí em Israel, né? Um grupo de guerreiros que são chamados em circunstâncias especiais para entrar no território inimigo e matar o Hezbollah. É um exército especial, entende? Então, quando é comum, é porque eu faço parte do mesmo time daquele ali, é do mesmo exército, isso é comum, certo? Eu me identifico. Aquele exército pratica uma atividade específica, então eu me identifico. Isso é comum. Mas se chegar do exército soldado raso, num grupo de soldados especialistas, e ficar no meio deles, o que é que você vai dizer? O capitão vai dizer o que para eles?
Ô, você aí, dá uma afastada aí. Esse não é o seu grupo. O seu grupo é o de lá. Não é assim? Então ele não faz parte daquela comunhão. Aquela comunhão ali não faz parte dele. Por quê? Porque ele não fala a mesma língua, ele não veste a mesma roupa, ele não entende a mesma tática, ele não faz parte da mesma estratégia. Para ser um exército igual àquele, tem que fazer as mesmas práticas que ele faz. Tem que fazer os mesmos ensinamentos que o general e o comandante induzem ele a fazer. Entende, irmãos? Isso é um exército. E aí eles se tornam habilidosos por conta disso. Isso é participação comum. E eles lutam por aqueles dogmas. Eles lutam por aqueles ensinamentos. Eles fazem persistir naquilo, porque eles sabem que aquele resultado é bom. Você sabe quem é o patrono do Exército Brasileiro? O nome do patrono do Exército Brasileiro? É aí, já lembra aí? Quem é o patrono do Exército Brasileiro, vocês sabem? Duque de Caxias. Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Vamos fazer uma comparação. Duque de Caxias é o apóstolo. Ele era o modelo daquele exército. Sabe por quê que ele passou a ser o patrono daquele exército? Porque ele tinha uma doutrina, um ensinamento diferente de todos os outros. Ele fez com que o exército brasileiro vencesse a guerra na Itália. Botou uma bandeira brasileira lá no monte e tomou o exército. Foi o exército de Duque, treinado por Duque de Caxias. Agora você sabe como é que ele treinava o exército dele? Para treinar um soldado dele, aquele soldado que não entrava no ensinamento, que não era